bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Muitos dias, né, sem se ver. Eu tô com muita saudade e eu tenho certeza que vocês também estão com saudades da gente. Vamos usar dessa tecnologia maravilhosa aí que o Senhor nos disponibilizou, né, para estar passando para vocês a palavra do Senhor. Antes de começar, vamos agradecer a Deus a oportunidade. Fechem seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, por tudo que nós vamos estudar, Senhor, por tudo que o Senhor vai nos ensinar, Pai amado, nesta manhã. Nós te agradecemos por tudo. Pai, nos ensina, nos direciona, Senhor, nesta aula. É o que te pedimos. Louvamos e agradecemos o teu santo nome. Amém. Então vamos à aula. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A partir desta palavra, vamos estudar como se deu o ministério de Jesus. Vamos à leitura bíblica? Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 14 ao 20, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Antes de nós começarmos da introdução, essa é a nossa revista desse semestre. E aqui dentro tem preciosidades, tem maravilhas, que certamente nós acharemos aqui dentro. Vamos à introdução. A história de Jesus Cristo, ela é inspiradora em todos os seus detalhes, desde a criação do universo, o seu ministério aqui na Terra e até a sua presença na vida de cada um de nós. O que nos inspira é a forma pronta como Cristo viveu o seu chamado e ministério. A única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender ao chamado. Qual é o seu chamado? A gente precisa buscar isso, né? A gente precisa realmente nos aprofundarmos na intimidade com o Senhor para que Ele possa nos direcionar, para que Ele possa falar ao nosso coração qual é o chamado de cada um de nós. Tópico de número 1. Um chamado, uma missão a ser cumprida. Mas o que é um chamado? O chamado é algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir se queremos ou não atendê-lo. E isso, meus irmãos, é individual. Quando nós recebemos um chamado, é algo individual. É algo que o Senhor fala diretamente com cada um de nós. É algo determinante para que possamos abraçar algo, né? O chamado. Jesus recebeu o seu chamado e o abraçou intensamente. Assim devemos sermos nós. O Senhor deseja que nós, ao recebermos o nosso chamado,
façamos como Jesus, o abrace intensamente e cumpra com o propósito que ele tem para a vida de cada um de nós. E isso aconteceu antes mesmo da fundação do mundo. O chamado de Jesus aconteceu antes da fundação do mundo. Tudo já estava planejado. Deus não foi pego de surpresa. A Cristo coube o papel de morrer para que tivéssemos vida. Isso a gente pode ler na palavra em Isaías 53, que vai falar mais profundamente sobre tudo isso. Tópico de número 2. O ministério terreno de Jesus. O ministério de Jesus, ele se divide em terreno e o messiânico. O terreno, quando Jesus esteve, não é, aqui nesta terra, que ele se fez carne e ele habitou entre nós. O apóstolo Paulo disse: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João afirmou isso. Em 2 Coríntios diz: sendo rico, ele se fez pobre. Também em 2 Coríntios fala que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Em Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Em Isaías 53:3 diz: sendo digno, se fez o mais indigno dos homens. Então, o ministério terreno de Jesus foi algo vivido plenamente por ele, 100% homem, 100% Deus aqui na terra. Ele esteve aqui na terra para nos ensinar, para nos mostrar como que nós deveríamos proceder. Jesus, no seu ministério terreno, ele agia assim. Orava e jejuava, ia ao templo e às sinagogas, lia as escrituras sagradas, ensinava as escrituras, curava os enfermos e expulsava os demônios. Ele era profeta, evangelista, pastor, mestre e diácono. Olha a lista de coisas que o Senhor nos deixou como exemplo, para que nós seguíssemos, para que a gente caminhasse no mesmo caminho, no mesmo trajeto. O que ele fez, muitas das coisas que ele fez, é para que a gente faça também. É para que a gente siga o seu exemplo. Orar e jejuar é fundamental para a gente. Não é verdade? Se a gente não jejua, se a gente não ora, pouco se desenvolve com a intimidade com Jesus. Pouco se dá. Porque quando a gente está no momento de oração, falando diretamente, né? Adentrando ao trono da graça, nós vamos alcançar respostas. E o Senhor vai falar conosco através da oração, através de nós nos humilharmos diante dele. E o jejum, ele é parte fundamental para a gente. Quando você jejua, você fica sensível ao Espírito Santo. Então, é importante que a gente desenvolva tanto a oração contínua, quanto o jejum também. É importante isso.
E é uma questão de hábito, né? Porque nem todos têm o hábito de jejuar. Acha difícil, acha às vezes até desnecessário, mas eu digo para vocês que a oração e o jejum, ele alimenta o cristão de uma forma extraordinária. Ir ao templo e às sinagogas, meu Deus, se faz muito necessário, né? Congregar é muito importante. Se o Senhor ia ao templo constantemente, isso quer dizer que nós temos que ir ao templo, nós temos que congregar, nós temos que ter comunhão com os irmãos. E para que a gente tenha essa comunhão com os irmãos, é importante a gente ir à igreja, né? Ler as escrituras, então, nem se fala. O Senhor, ele fala conosco por meio da sua palavra. Ele nos ensina, ele nos guia, ele nos exorta, ele nos disciplina. Ou seja, ele deixou a palavra como o nosso guia, como algo fundamental para a nossa caminhada cristã. Estar lendo a palavra diuturnamente. Ai de nós se a gente não estudar a palavra do Senhor. Então, e também ele ensinava as escrituras. Como é bom ler a palavra. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você tem a ensinar, mais você tem a aconselhar, a falar. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que você vai falar do que o seu coração está cheio. Então, do que a gente tem enchido o nosso coração? Porque Jesus, enquanto homem aqui nessa terra, ele se abastecia da palavra do Senhor, porque em momento oportuno, como a gente já sabe, ele precisou usar do que estava escrito aqui nesta palavra. E nós também precisamos constantemente de ler, porque a todo tempo nós somos confrontados pelo maligno, pelo adversário das nossas vidas. E nós precisamos estar cheios dessa palavra. Precisamos estar transbordando dessa palavra para que no dia mau nós tenhamos condições de enfrentar o nosso adversário. Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, isso tudo pelo poder da palavra de Deus. Porque lembre-se, ele era 100% homem aqui nesta terra e 100% Deus. Ele era profeta, ele era evangelista, ele era pastor, ele era mestre e também ele era diácono. Ele também serviu. Ele também, em todos os momentos em que ele esteve no nosso meio, aqui nessa terra como homem, ele serviu. A própria Bíblia diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E isso nos ensina muita coisa. Nos ensina a humildade. Ele nos ensina a estar debaixo de uma autoridade. Jesus estava debaixo de uma autoridade. Ele estava seguindo o direcionamento de Deus Pai aqui nessa terra. E nós, como cristãos, estamos debaixo desta palavra. E nós devemos seguir, devemos obedecer. Tópico 3 fala sobre o ministério messiânico de Jesus. Mas o que isso significa? Ele foi o Messias tão esperado e diversas vezes citado nas Escrituras Sagradas. E esse ministério ele se divide em 3 ofícios: o sacerdote, rei e profeta. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Miqueias, no livro de Miqueias, no capítulo 4, no versículo 2, que diz:
E tu, Belém, Efrata, pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, tudo o que aconteceu com Jesus já estava nos planos de Deus. O ofício sacerdotal de Jesus não tem origem em uma família ou tribo específica, já que ele era da tribo de Judá e não de Levi, de onde deveriam vir os sacerdotes. Como rei, ele foi totalmente único, nascendo coroado de majestade. Como é linda essa palavra, né? É maravilhoso. Como profeta, Cristo cumpriu a promessa feita a Moisés e foi poderoso em obras e palavras. Então, o ministério messiânico de Jesus, ele se cumpriu por meio de uma profecia. Não é verdade? Muita coisa foi se falado, muita coisa, na verdade, foi se escrito do Messias na palavra de Deus. A gente pode ver isso em Lucas 24, 19. Vamos ler Lucas 24, 19? Lucas 24, 19, que diz assim: Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, todo o ministério de Jesus foi cumprido nesta terra, em obras e palavras. Quarto tópico fala: qual é o seu chamado? Em Marcos 16, 19, diz que Jesus cumpriu o seu chamado e hoje ele está à direita do Pai. E essa verdade nos inspira, já que atendendo ao chamado, Cristo nos salvou. Nos inspira por quê? Porque cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem um propósito nessa terra. Mas nós precisamos o quê? Buscar intimidade com o Espírito Santo todos os dias, de maneira que ele vá confirmar para você qual é o seu chamado. Porque às vezes você pode perguntar a si mesmo: mas qual é o meu chamado? Aonde eu devo exercer os meus dons? Porque todos nós, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo, ele derrama sobre nós dons. Na verdade, o primeiro chamado que nós temos é o ID, é o evangelho, proclamar as boas novas. Esse é o primeiro chamado e um dos mais importantes. Esse você pode ter certeza que você tem, que eu tenho e que todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos, que é abrir a nossa boca, assim como Jesus fez nessa terra, e levou as boas novas para todo aquele que cresce e o recebesse fosse salvo. Mas e você? Qual sua postura diante esse exemplo? Comece a refletir. Qual é a sua postura diante desse exemplo de Jesus? Porque você é um cristão.
O Espírito Santo certamente já está falando ao seu coração algo importante, porque ele fala ao meu coração. Ele fala ao coração de todos aqueles que ele habita, porque a Bíblia fala que nós somos morada do Espírito Santo. Então, se nós somos morada do Espírito Santo, ele fala conosco a todo tempo, nos explicando, nos direcionando, nos endireitando a cumprir com o nosso chamado. A pergunta é: o que você tem feito para descobrir a vontade do Pai para a sua vida? Eu quero dizer para vocês que eu posso responder por mim. Eu tenho feito muita coisa. Tenho buscado no Senhor incessantemente e diuturnamente, com vontade, com verdade, para que o Senhor me mostre qual é a vontade dele para a minha vida. E agindo assim, se eu continuar agindo assim, se você quiser agir dessa forma, certamente o Senhor vai te mostrar qual é o seu chamado. Qual é o propósito que o Senhor tem para você nessa terra. Amém? É preciso buscar e pedir a Deus. Foi como eu falei para vocês. A gente não descobre o chamado de uma hora para outra. Não. A gente precisa buscar, a gente precisa pedir a Deus para que Ele nos revele qual é o seu propósito para as nossas vidas. Então, é preciso buscar e pedir a Deus para que Ele revele a você o seu propósito, para finalmente você dizer sim e viver plenamente tal desafio. Porque é um desafio. A seara é grande e muitas almas estão à sua espera. Dê ouvidos ao chamado de Deus, porque Jesus, o nosso mestre, ele deu ouvidos ao chamado maravilhoso que ele recebeu lá atrás, antes que tudo viesse a ser como é. Jesus já tinha recebido o chamado dele. E quando ele se fez carne, que ele habitou entre nós, em momento oportuno, em idade propícia, ele desenvolveu o seu chamado aqui nessa terra, para que um dia eu e você fôssemos sarados, curados, transformados, libertos e salvos, para viver com ele no céu. Amém? Glorifico a Deus por essa aula e agradeço a oportunidade e espero, em nome de Jesus, que cada um que me ouve nesta hora seja tocado no seu coração, que o Espírito Santo tenha acesso, tenha liberdade para falar a você qual é o seu chamado. Agradeço a oportunidade. Tenham todos a paz do Senhor Jesus.